sobre o indivíduo. Esse é o tema de hoje. Vamos ver como que a gente elabora isso e se a gente pode até ficar mais tempo, né? Porque uma primeira parte da nossa disciplina envolve a gente falar um pouco disso, né? Dos indivíduos. E aqui eu tinha duas opções, né? Eu poderia começar, como tem vários textos assim mais simples, fundamentais, a gente poderia começar talvez pensando numa definição do que é indivíduo, né? Então vamos lá, indivíduo é aquele cara que não é divisível, aquilo que não é divisível, né? Indivíduo, não pode ser dividido. Ok, isso é um começo, mas quando eu comecei a ler para montar alguma coisa para vocês, vi noções básicas e tal, e depois de algumas consultas eu optei por um caminho diferente. Fiz o contrário, fui lá para cima, peguei dois pesquisadores, dois pensadores importantíssimos, gente assim que se dedicou muito a pensar as questões humanas de um modo crítico. E eu falei, não, é legal a gente fazer isso, vai para esses caras que tanto têm a nos ensinar. É um texto que eu já tinha lido, né, do Adorno, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Então fui lá, visitei de novo esse texto. Esses textos, quando são bons, a gente, nossa, pode levar várias vezes, sempre vão conversar com a gente, né? E aí resolvi trazer para cá. Então a gente vai fazer essa conversa baseado no Adorno e do Horkheimer, né? Vou deixar isso para vocês. Acabando a aula, eu coloco esse PDF, tá? Não precisa ficar anotando as coisas. Eu vou colocar o PDF no ambiente virtual para vocês, né? E a primeira coisa, né? Quando a gente parte dessa definição básica, o indivíduo, né? Aquele que não pode ser dividido. A gente tem que pensar além, né? Da identidade biológica. Então, o indivíduo, para a gente, nós estamos pensando do ponto de vista humano, né? É algo que tem que ser além, tem outras dimensões além simplesmente da biológica, né? Muito bem. E onde que aparece isso na história da humanidade, né? Que se começa a discutir esse tema, começa a se pensar na individualidade. Quando a gente vai ver os registros que nós temos, né? Tem essa questão, nem tudo está registrado, né? Mas a gente percebe que na antiguidade não existia muita preocupação com o indivíduo. A preocupação maior era sempre com a coletividade, né? Um clã, né? Uma comunidade. Então não tinha muito espaço para ficar debatendo questões pessoais, isso não era muito o foco, né? Ao contrário de hoje, né? Então quando a gente vai percorrendo, né, essa história da humanidade, a gente chega na Idade Média e ainda ali muito forte a noção da coletividade, né? Como foco, assim, as cooperativas, né? Mas quando a gente está indo já para o final da Idade Média, na poesia começam a surgir algumas manifestações onde aparece o indivíduo, né? Aparece aquele caráter mais individual. E um dos caras que trabalhou, escreveu sobre isso, foi o poeta Petrarca. Interessante, né? A poesia abrindo esse caminho aí. Já no século XIV, né? E eu destaquei aqui duas frases só para a gente comentar, né? A primeira, o verdadeiro saber é o que temos de nós mesmos. Em outras palavras, cada um sabe de si. A gente não sabe muito do que tem fora da gente, né? E já é uma primeira menção ao indivíduo, né? O cara pensando nele, né? O que eu sei de mim? E até positivo, porque se você for ver, quando chegamos no século XX, em Freud, ele vai dizer, na verdade, a gente não sabe nem da gente mesmo, né? Mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter. Uma outra frase do Petrarca é: censurando os outros, condena-te a ti mesmo. Essa tá bem atual, né? A gente tem essa característica muito humana, né? De ter facilidade de apontar para os outros, né? A gente tem essa coisa de apontar defeito, fala, tá vendo o que você está fazendo? A gente tem mais facilidade de criticar do que de agradecer. Então tem muito essa coisa de colocar defeito. O cara fez um negócio super legal, você acha, não, mas poderia ter sido melhor, né? E aí tem uma questão de como falar, né? E a maneira como a gente manifesta essa censura em relação ao outro
é algo que acaba dizendo muito da gente, né? Você tem maneiras de fazer isso, né? Pode ser mais construtivo aí. E às vezes não, às vezes tem o pessoal que já chega detonando, né? Isso, então você se condena, você começa a ser visto, pô, aquele cara lá não dá nem para conversar, né? E aí, quando eu estava falando disso com uma turma, me lembraram do assunto. Bom, lembrar, o Brasil está falando muito disso, né? Está muito em voga essa história da cultura do cancelamento, aliás, né? Nas últimas horas aí, explodindo esse tema, né? Então, será que dá para a gente, deixei aqui, anotei, né? Será que dá para a gente fazer essa relação? Censurando os outros, condena-te a ti mesmo. Até que ponto isso está acontecendo, né? Quer dizer, uma facilidade muito grande de juntar milhares, milhões de pessoas para censurar alguma coisa, para condenar. E eu fico pensando, quem é que nunca falou alguma bobagem assim, que depois se arrependeu, falou, nossa, errei feio, né? E o que vocês acham? Eu queria ouvir um pouco vocês. Como é que é isso? Ou vocês acham que não, tem que bater mesmo, que é pra... Eu quero saber, sei lá, se alguém pode... Comentários? Cultura do cancelamento. Tá em voga isso, né? E aí eu fico pensando, né? Vamos refletir até que ponto... depois o que pode acontecer com a gente. A ironia é que... às vezes a pessoa cancelada, vou colocar entre aspas isso, né? É alguém que, de certo modo, estimula ou estimulou esse confronto, essa coisa da... cresce em cima da briga e tal. Aí, né, eu sempre gosto de lembrar aquela imagem medieval da roda da fortuna. Na Idade Média tinha essa história da roda da fortuna, que é o seguinte, quando você está em cima da roda, toma cuidado, porque a tendência, quando a roda gira, é você cair, né? O que é complicado. E, por outro lado, lado positivo aí, se você estiver lá embaixo, se sentindo no fundo do poço, relaxa, porque a roda vai girar e a tendência é você subir. Isso era uma coisa uma ideia que estava muito presente na Idade Média. Muito bem, então vamos lá, seguindo, né, cultura do cancelamento. Segundo Adorno e Horkheimer, a vida humana enfim, é definida pela convivência, né? Então a gente tem que desenvolver contatos sociais, não tem muita escolha nesse aspecto, né? E a gente tem que desenvolver esses contatos sociais até mesmo para definir quem a gente é, né? Quem somos nós, né? Como é que eu vou me definir? É a partir do que eu aprendo, do que eu apreendo do contato com outros, né? Então a gente se define muitas vezes a partir desse contato, né? Algumas coisas ficam fortes para a gente, marcam a gente a partir do contato. Então a nossa individualidade aparece nas frases com que a gente se apresenta, por exemplo. Se eu pedir para vocês, sei lá, alguém poderia falar assim, como é que você se apresenta? Fala uma frase aí que você vai se apresentar, como você falaria? Eu queria ouvir alguém assim, quem da turma pode me dar essa contribuição? Como que vocês se apresentam? Ver se tem alguém com a cara na janela. Não tem ninguém com a cara na janela aqui. Giovana, você está aí? Como é que você se apresenta? Como você falaria assim? Ó, a pessoa não te conhece e tal, está chegando num lugar, como que você se apresentaria? Ah, sim, pessoal, vocês podem usar o chat, legal. Eu vou lá com nome, idade, sei, mas ok. Mas vamos lá, fala um pouco, uma frase para todo mundo isso, né? Vocês podem colocar no chat uma frase com que vocês poderiam se apresentar. Por exemplo, lá na cidade de onde eu venho, Santos, né? Para muitas pessoas, eu sou o filho do maestro Barja,
né? Então chega lá, esse aqui é o filho do Maestro Barja, né? E é um jeito, né? Cidade pequena tem muito isso, né? A coisa do parentesco, é o neto do prefeito tal, então, sei lá, esse é o filho da professora e tal. Não é? Então, assim, às vezes a gente tem alguma característica que chega assim, a primeira forma de classificar, da pessoa te conhecer, fazer uma ligação, entender um pouco mais quem você é, né? Então, não, beleza, eu estou falando assim para todo mundo. Se alguém tem alguma. Eu vou dar algumas ideias aqui, alguns exemplos, baseados na minha história, né? Então, mas cada um está convidado a contribuir. Então, no primeiro momento, é a partir dos outros que eu me defino. Exemplos. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Eu sou filho do Maestro Baixo, falei esse. Outra. Aluno da faculdade e tal, né? Então, o cara estuda na faculdade, tá? É aluno da Univap, aluno da FEAL, da engenharia, enfim, né? Não, esse cara não é da FEAL, ele é da FEA, mas está assistindo aqui com a gente, tá? Então, são maneiras com que você se posiciona. Se tem alguém aqui, por exemplo, essa aula agora é a aula da FEAL, né, para várias engenharias. Se tiver alguém aqui de um curso que não seja engenharia, provavelmente isso seria uma forma interessante de se apresentar. Eu estou aqui, mas eu sou das ciências biológicas. Opa, já deu um destaque, uma diferença, uma individualidade que está surgindo, vocês entendem? Será que, por exemplo, tem alguém aqui nessa turma que não é da engenharia? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que nos diferencia. Por exemplo, ou alguém que chegou de transferência, primeira aula hoje, está vindo transferido, então está chegando agora, já apareceu no meio do debate aqui. Será que tem alguém aí? Seria uma forma de se apresentar, né? Tá chegando, eu estou vindo de tal lugar, transferindo, estava em Minas, sei lá, na Federal, não sei onde, estou vindo agora. Então, são formas, né, de se apresentar. Aluno da faculdade, então, Unicamp, né, fez o pós-doc na USP, estudou, tá vindo lá da Exalc, da USP. Beleza, então são formas. Outro, que mais que a gente pode pensar? Então, a questão da família, o vínculo de estudo, alguma coisa assim. O que mais que a gente pode pensar? Mais alguma ideia? Como que a gente poderia se apresentar? Vocês estão quietíssimos, eu não sei se é o horário, né? Vou colocar outra aqui. Torcedor do... sim, eu sou santista, já comentei com vocês, né? Eu me apresentei falando um pouco dessas coisas, né? Na primeira semana. Então, a gente se define pelas paixões, né? Eu sou apaixonado pelo Santos, né? Então, outra coisa é dizer da cidade, né? A cidade de onde veio, né? Então, se a pessoa vem de uma cidade bem pequenininha, às vezes, é de Ponte Nova, nossa, aí aquilo já identifica, provavelmente é a única pessoa aqui nessa coletiva que é daquele lugar, então já cria, né? E até para buscar a interação, às vezes a gente coloca essas coisas da origem mesmo, geográfica e tal. No meu caso, eu destaquei aqui torcedor do Santos, já é uma categoria aí, né, que vai definindo o indivíduo, né? Não sei se vocês conhecem o poema Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Já devem ter ouvido falar, pelo menos, né? O pessoal estuda no colégio e tal. Morte e Vida Severina. O rapaz, ele começa a se apresentar e fala: meu nome é Severino. Olha aqui, ó, tá vendo a Camila? Ó? Sou Camila, mãe da Manuela e do Teodoro. Pronto, aí. Define-se, é isso. Né? E é interessantíssimo, né, Camila, essa questão que a gente muitas vezes, né, eu falei, né, sou filho do maestro Barja, mas aqui em São José, para uma galera mais nova, tá, eu sou pai da Isabel, né? Então tem isso, né? A gente vai mudando a forma de se apresentar, porém, dos dois jeitos, tem um vínculo com o outro, né? Então a gente se define a partir dessa relação, né? Aquela história da pessoa que sai do Dia das Mães, sempre foi aquele dia para presentear a mãe, lembrar da mãe, mandar um abraço e tal. E aí, de repente, você agora é homenageada, né? Pô,
Você é a mãe, né? Então, exato. Então, a gente vai se definindo por essas interações. É muito interessante. E é justo, tem que ser assim mesmo, né? Isso é o natural, né? Que mais? Deixa eu pensar aqui. Eu coloquei mais alguma coisa aqui. Ah, sim. Grupos, né? Interações que a gente tem em grupos variados, não necessariamente vinculado ao trabalho nem estudo, mas eu sou membro do grupo Lunatos Ensemble. Ah, o cara é vocalista. Ah, esse cara era vocalista da banda, tal, né? Então tem assim, uns vídeos na internet, tá? Ah, esse cara que é o vocalista, cantou no clipe e tal. São maneiras da gente se definir. De novo, em conjunto, né? Ah, participa daquele grupo, faz parte daquele coletivo, é voluntário daquela entidade lá, daquela ONG, né? Então são várias. O Lucas está escrevendo aqui, é o fulano que trabalha em tal lugar, exatamente isso, né? Cada vez mais, na atualidade, a gente está se definindo como indivíduo, muitas vezes, com esse exemplo que o Lucas colocou, o vínculo profissional, né? Então, tem muito isso, né? O cara trabalha em tal lugar, né? Tem pessoas, inclusive, isso já não exatamente na nossa faixa aqui, o pessoal mais antigo, tal, que aquilo era a definição da vida do sujeito, né? O sujeito trabalha na GM, né? Trabalhou a vida inteira ali. Hoje em dia as coisas são diferentes, mais fluidas, então ele está trabalhando na GM. Mas antes era quase sei lá, quase um sobrenome, sabe? Fulano da GM, fulano de tal empresa. Né? Veio um rapaz essa semana falar comigo, encontrar comigo, mais de 20 anos que eu não vi, acabei não conseguindo encontrar, tinha aula, mas um amigo meu esteve aqui perto, né? E ele falou, Paulo, aqui é o Marcelo, da Embrapa, está trabalhando na Embrapa há muitos anos. Tal. Então, é exatamente esse tipo de referência. Só que quando você se define assim, e não estou dizendo que tem nada errado, é isso mesmo, você se define com base numa interação social. Quer dizer, a Embrapa é um monte de gente e você está lá. Você é deste grupo, né? Tem esse vínculo empregatício. Então, é bem isso, né? De modo que a gente tem dificuldade de se apresentar assim de forma totalmente individual. É o indivíduo, porém imerso num coletivo. Aí você pode falar assim, pô, mas sacanagem, o cara, quando você fala trabalho em tal lugar, pô, mas tem, vamos supor aí, sei lá, 1000 funcionários. Ah, então você não está se definindo como, né, como uma pessoa única, um indivíduo. Calma aí. Quando a gente combina essas informações, você chega no indivíduo, né? Então, o cara estuda na Univap, trabalha em tal empresa, é torcedor, sei lá, do São Paulo, Palmeiras e tal, é membro do grupo tal, faz fim de semana, ele faz um trabalho voluntário. Quando você junta isso tudo, você tem a pessoa, não é? A gente vai se definindo por essas... Ó, vamos ver quem mais. Pode falar, gente? Tem gente que está mandando aqui no particular, mas assim, eu sou tal pessoa bailarina, né? Sou a do cabelo cacheado. Ah, muito bem. Pois é, essa apresentação eu já estaria fora, tá vendo? Eu já não encaixo nessa. Mas é bem isso, né? A gente vai se definindo. Quando você fala bailarina, é um artista, né? Trabalha no grupo tal. Você acaba chegando você percebe que está imerso num coletivo, né? Muito bem. É natural e assim mesmo, né? Então, eu estava falando do Morte e Vida Severina, o rapaz começa a se apresentar, meu nome é Severino, eu não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Ou seja, ele fala o nome dele e o nome da mãe. Já começa, então não é qualquer Severino, é o Severino, filho da Maria. Já vai definindo, né? Então, tem essa relação. Muito bem. Agora brincadeira com vocês, né, da engenharia. Matematicamente, o que isso significa? Que para a gente se definir enquanto indivíduo, a gente pode dizer que cada um de nós é uma combinação linear, né? Tem um monte de vetores aí, tem o vetor emprego, o vetor estudo, o vetor cidade de nascimento, várias dimensões aí, se a gente pensar, matematicamente a gente pode brincar disso.
a gente é uma combinação disso. Então, aí uma coisa para se definir, né, o que dessas várias características ligadas a várias coletividades, o que nos define mais? Aquilo que é, de fato, por exemplo, quem tem um filho pequeno ou filho em idade escolar, né, isso começa a ser muito forte. Então, isso é uma característica que define muito, até porque tua vida começa a ser muito voltada a isso, tem uma dedicação muito grande envolvida nessa coisa de pai e mãe, né? Então, esse vetor aí começa a destacar, né? Mas tem várias possibilidades, e aí você vai se afirmando como indivíduo também aí. Uma coisa que eu queria puxar a partir disso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na cidade, no lugar de onde veio, eu vim da praia, né? Como conheci um grande mestre que dizia: eu nasci num porto do Atlântico, dia e noite as águas cantam, ouvimos o mar todo o tempo, no cais, na praia e no sono. Então ele está se referindo à cidade de Santos, né, o Roldão, um grande poeta, e aí ele começa a falar as características físicas do lugar. Quer dizer, o cara está próximo da praia, está acostumado com o som da praia, vai se definindo a partir disso. A gente pode até lembrar de algumas questões, como se apresentavam as pessoas na antiguidade, né? Heráclito de Éfeso, quer dizer, dá o nome dele, mas o que caracterizava é que ele veio de tal lugar, de tal cidade, né? Então tinha essa forma, e mesmo na Bíblia, né? Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Então isso é uma outra forma também. De modo que, quando a gente pensa na relação, na definição do indivíduo, ele está indesculpavelmente ligado a uma comunidade, a uma sociedade. E a relação entre indivíduo e sociedade, ela não pode ser separada da relação entre indivíduo e natureza. Então, a gente acaba, quando a gente vai definir a pessoa, de certo modo, entra aquele clima, aquele ambiente, a geografia até. Eu olho aqui para o banhado, eu fico pensando, né, nas minhas referências. Eu, de noite, assim, você passando, parece ser praia, né? Parece uma hora de praia. Eu acho fantástico, fiquei impressionado. Aliás, uma pessoa que nasce em São José pode dizer que nasci ou moro na cidade que tem um banhado, que é um lugar assim absolutamente único, né? Muito bem. Segundo Kant, olha essa frase agora, eu vou provocar vocês, vamos ver se a gente consegue entender o que Kant estava falando, né, no século XVIII, aí, dizendo assim: o homem não foi predestinado à vida em rebanho, como gado, mas sim à vida em colmeia, como as abelhas. E essa agora eu quero saber como explicar isso. O que vocês entendem quando ele está dizendo, não, nós não nascemos para ser rebanho, né, para ficar como se fosse gado. A gente nasceu para ser que nem abelha. Tem alguma... Parece elogioso, ofensivo, sei lá. O que vocês acham disso? Eu queria ouvir vocês, pode escrever também. Como é que é isso? Vocês percebem a diferença? Vai lá, qual seria a diferença entre o rebanho, né, o gado, e a colmeia? Giovana, é isso. Eu acho também, concordo com você. A Giovana está escrevendo aqui que tem a ver com a cooperação. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Então, tem uma diferença bem significativa, né? Eu acho que a gente... E, assim, sendo bem honesto, hoje em dia, eu acho que essa frase de Kant, ela é quase uma meta, né? Nós queremos ser mais parecidos com as abelhas da colmeia do que com o gado do rebanho, né? Porque há situações complicadas, mas é de fato a cooperação. O rebanho vai mais ou menos assim, todo mundo meio junto, mas não tem uma individualidade, não tem uma grande organização. Quem lidera um rebanho? Né? As colmeias têm uma organização melhor. Existe a questão da cooperação, quando a gente fala da cooperação, isso está ligado à ideia de que
Cada um, olha lá o indivíduo, cada indivíduo tem a sua função, tem o seu papel a cumprir, sua missão, né? Como uma peça de teatro, cada um faz um papel, né? Então, aí a gente está se aproximando dessa inteligência coletiva, né? No caso das abelhas, tem a ver com a especialização, com a organização, né? Entender isso. Alguém falou para mim assim, pô, mas sacanagem, mas as abelhas têm a abelha rainha e o resto tá tudo embaixo ali. Bom, compara isso com um rebanho. Quem lidera o rebanho não é o boi chefe. O chefe é um cara que está lá na frente, às vezes um sujeito está lá com um pedaço de pau fazendo assim e tal, seguindo, e os bois estão tudo atrás. É pior, né? Então as abelhas pelo menos têm o sistema delas, né? Então Kant se refere a essas coisas, né? Tem a ver com essa questão da organização e é o quê? Uma organização social, né? A consciência comunitária, se a gente fosse pensar, né? O que quer dizer isso? Então, aí a gente já conversou, né? Acho que a Giovana deu a palavra-chave, cooperação, eu coloquei também a vida organizada, né? Agora eu pergunto, seguindo na nossa conversa, quais seriam os momentos, vocês conseguiriam pensar em momentos nos quais a humanidade, na humanidade, a noção de indivíduo ganhou força? Quando é que, sabe dizer, algumas situações, vamos pensar de forma mais simples, situações, contextos em que a individualidade ganha força. Ressalta a importância do indivíduo. Vocês conseguem me dizer assim alguma situação? Pode falar. Que alguém que abriu o microfone pode falar. Quando que a noção de indivíduo... Bom, eu tenho algumas ideias assim que eu posso colocar para vocês. Primeiro, a própria noção de cristianismo. Quando a gente pensa no cristianismo, surge essa noção de que existe uma proximidade, uma possível interação direta, você no seu canto, você sozinho, você pode ter seu momento de oração, de conexão, enfim, com aquilo que você acredita. Então, existe uma possibilidade de individualidade aí, né? Eu acho que tem alguém se puder desligar um pouquinho enquanto a gente está falando aqui, daqui a pouco a gente abre para vocês falarem, ou se quiser falar também, fica à vontade. Bom, outra, o iluminismo, quando a gente fala, sabe o iluminismo, né? A Revolução Francesa, final do século XVIII, tem ali alguma semente do pensamento da força do indivíduo, né? Bom, a gente falou na outra aula, na primeira aula, a gente falou sobre Descartes, né? Sobre o penso, logo existo. Então, penso no singular, quer dizer, o indivíduo se afirma enquanto indivíduo porque ele pensa, né? Ele existe como indivíduo. Ok, que mais? O monoteísmo traz isso, essa individualidade. É complexo, né? Porque o Renan escreveu. O monoteísmo está relacionado com você acreditar num Deus único, né? Colocando bem em linhas gerais. Mas existem cultos, existem coletivos onde esse contato com o Deus único às vezes é muito coletivo, às vezes não tem tanto espaço para individualidade. Em outros, não, aí você pode, não, é você e Deus, né? Sabe aquela coisa que tem o caipira fala às vezes, eu, a viola e Deus, eu estava sozinho, eu, a viola e Deus, né? Olha um indivíduo ali, né? Então, tem essas duas possibilidades aí. Falamos do iluminismo, que mais? Situação cotidiana, sei lá, algum exemplo recente, de coisas simples do dia a dia, será que tem algum momento que vocês podem citar da afirmação do indivíduo? Tem um que eu sempre lembro, mas eu queria saber de vocês. Bom, vou seguir aqui na minha toalha e vocês vão lembrando e falando. Pode escrever, tá? Quer ver um outro? E esse aqui que eu vou colocar agora, as pessoas em geral não prestam muita atenção. Que é o romantismo, gente.
Sabe, o romantismo, aquela coisa do nós dois contra o mundo, né? Eu e você contra o mundo. São dois indivíduos, né? E existe aquela noção romântica, né? Vamos enfrentar o mundo. Ah, o nosso amor é proibido, mas, enfim, você se afirma independente, você busca uma independência, né? Ah, a gente se ama, então que se dane o resto, sabe como é que é? Que tudo mais vá para o inferno. Só que não, né? Só que na realidade não funciona, não funciona bem assim, né? A gente precisa de outro, não dá para viver sozinho, abandonar tudo, não tem jeito, né? Mas o romantismo, quando você vê música, poesia e tal, muitas vezes tem a interioridade. O cara está pensando com ele mesmo, às vezes está cantando, mas está falando, né? A letra se refere a todo, né? Todos os seus dilemas, né? Então o romantismo ele traz isso, é o indivíduo se afirmando, né? Tá, vou colocar mais um aqui enquanto vocês pensam, todos estão muito quietinhos hoje. Ó, no esporte, gente, no esporte, você fala assim, ah, beleza, tem esportes que são individuais, legal, tênis, alguma coisa assim, mas eu estou me referindo também aos esportes coletivos. Os esportes coletivos, que futebol é um exemplo muito forte no Brasil, né? Mas existe o espaço da individualidade, né? É comum a gente ver. Meu time esse ano tinha um jogador lá que está na seleção do campeonato lá que o cara segurou o time, nossa, a maioria dos jogos, o Marinho, né? Eu falo, pô, aquele indivíduo, né? Se não fosse ele, nossa, a gente tava ferrado, né? Aqueles jogos, aquelas situações que são definidas por uma pessoa, às vezes no serviço, às vezes no emprego, né? Tem um dilema ali e tal. O que vai fazer? Como é que vai resolver um imprevisto? E uma pessoa toma. Sabe como é que é? Às vezes não é o chefe. Às vezes é aquela pessoa que tem uma ideia, vai, vamos fazer tal coisa, propõe algo, está se afirmando como indivíduo, né? Então, pode acontecer no cotidiano, né? Que bom, né? Se a gente conseguir se afirmar. Então, a gente segue aqui e eu vou falar para vocês, então, do Nietzsche. Friedrich Nietzsche, né? Um alemão um polêmico, um filósofo, um pensador, assim, interessantíssimo, influenciou muita gente, né? Ele viveu no século XIX, mas influenciou muita gente, inclusive, de alguma forma, a postura crítica dele, mais ou menos na época também do Marx, né? Essa cultura do questionamento, da criticidade, e, de certo modo, uma provocação, às vezes, chega até o pessoal da teoria crítica, Adorno, Horkheimer, então, começam a beber nessa fonte. Nietzsche, em particular, ele afirma a possibilidade do indivíduo. Ele fala, não, o indivíduo pode se afirmar, né? E como é que o indivíduo se afirma, né? Diante do coletivo, diante da humanidade, né? Nietzsche, inclusive, tem uma expressão que é curiosa, né? Interessante, para a gente parece diferente. Ele se refere ao super-homem, né? E esse homem que se afirma como indivíduo, que consegue se estabelecer, ele seria um super-homem, né? O indivíduo, para se afirmar, segundo Nietzsche, em grande parte, ele pode conseguir isso através da atividade criativa. Então, a criação é única. Então, é aquele cara que compôs tal música, aquele cara que inventou tal, criou tal dispositivo, né? O inventor de tal coisa. Você fala, por exemplo, Graham Bell. Então, vamos ficar lá, no final do século XIX, Graham Bell. O que vocês lembram? Se vocês ouvem esse nome, Graham Bell, Alexander Graham Bell. Esse cara se afirmou como indivíduo, né? Como? Com as criações dele, com as invenções, né? Normalmente a gente associa isso, Luigi, a gente associa a telefone, né? A maioria das pessoas ouve o nome Graham Bell e associa a invenção do telefone. Ele fez outras coisas, né? Mas, nossa, a neta dele mora em São José, não sabia, não? É sério isso? Que interessantíssimo, olha só. Mas Graham Bell também, no meu caso, pessoal, olha a questão do indivíduo, né?
Eu trabalhei na Unicamp, mesmo na Univap, com uma técnica física chamada técnica fotoacústica, efeito fotoacústico. O que é isso? É você estudar materiais a partir da incidência de luz no material absorvedor e da maneira como você incide essa luz, se essa luz for pulsada ou modulada, que a gente chama, tiver uma frequência, esse material vai responder esquentando, né, com ondas de calor. E a maneira como se dá essa conversão da luz vai gerar as ondas acústicas, né? O calor esquenta, está em contato com o ar, vai gerar ondas acústicas. Então você converte luz em som. E esse efeito, que é o efeito chamado fotoacústico, foi descoberto pelo mesmo cara do telefone, pelo Graham Bell. Então existem no mundo inteiro laboratórios que estudam materiais através do efeito fotoacústico, que foi uma propriedade do Graham Bell. Quer dizer, esse é um indivíduo realmente que se afirmou nietzscheanamente, né? Foi, cara, esse é foda, poderoso, tal. Muito bem. Que mais que pode afirmar a gente como indivíduo, né? Porque nem todo mundo nasceu para ser inventor. Ok, beleza. Então vamos lá. Segundo Nietzsche, o indivíduo é também aquela pessoa que se libertou da moral imposta pela sociedade. Ou seja, não faz as coisas apenas porque é bonito fazer isso, o certo é fazer isso, né? Ele pensa naquilo. Peraí. Não adianta que, mas a família inteira... Não, calma, mas eu quero avaliar, eu quero ver. Então, quando a pessoa tem essa força, essa presença, essa personalidade, não, eu não vou aceitar isso de graça, eu quero pensar se eu acho isso mesmo, não, tá correto, tá. Ou então, não, eu não quero ir por aqui, eu vou por ali, né? Você está se afirmando como indivíduo quando você se liberta dessa, entre aspas, da necessidade de seguir a sociedade. Muito bem. A mesma coisa acontece, né, quando a gente pensa nas tradições, né? Pode ser tradições religiosas, pode ser tradições até, sei lá, gastronômicas, né? Aqui em São José tem uma história que eu acho muito uma coisa muito louca, que é o bolinho caipira. Não sei, eu vou falar para você sinceramente, eu não vejo, não tenho assim menor, não vejo graça, né? Eu acho que é uma coisa super normal. Mas para muitas pessoas se afirma aquilo, nossa, não, a tradição, né? Existe a tradição do bolinho caipira, isso é super, né? Define, tá, pode ser. Mas o sujeito, olha que salada que a gente está fazendo aqui, segundo Nietzsche, você não vai comer bolinho caipira só porque é tradição da cidade, você vai ter o seu filtro pessoal. É claro que eu estou dando um exemplo praticamente anedótico, né? Mas isso é mais forte quando a gente pensa em tradições, por exemplo, a questão religiosa, né? Todo mundo tinha, se teu pai coloca você no, sei lá, na catequese, lá, primeira comunhão, vai na missa, mas aí você, com o tempo, segundo Nietzsche, né, você precisa começar a usar o filtro da tua interpretação, qual o sentido do que eu estou fazendo aqui, é isso mesmo, estou fazendo porque eu quero, né? Então, essa interpretação pessoal é aquilo que vai, claro, gente, vai sendo desenvolvido ao longo de uma vida inteira, às vezes, né? Mas é isso que vai nos afirmando enquanto indivíduos. Muito bem. Que mais? O indivíduo que tem vontade própria. Esse é um ponto, assim, fundamental. Embora as pessoas pensem, às vezes, que é meio óbvio, né? Bom, o indivíduo tem vontade própria, né? Isso parece meio simples. Isso. Mas, na real, acho que a coisa mais complicada aqui é a vontade própria, porque a gente, muitas vezes, está fazendo algo, toma uma decisão, né? E nem sempre é pela gente, né? Certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a pergunta para a gente pensar, refletir juntos, né? Quero ouvir vocês. Quais vontades suas que não são as dos outros? Você não está fazendo isso porque ninguém... pediram para eu ir em tal lugar, então eu vou. Mas daí não é vontade sua, né? Você vai porque você quer ajudar, dar uma força, mas o motor da coisa, né? O start aí foi dado por outra pessoa, né? O que a gente teria de vontade que a gente pode... É complicado, para e pensa, né? Quantas coisas que eu desejo fazer, tá? Aí você pensa, mas sou eu mesmo,
né? Ou eu estou seguindo um caminho que prepararam, né? Do tipo, olha, já estou com a empresa pronta aqui, com a firma pronta, quando eu me aposentar, você vai entrar no meu lugar, você vai pegar o cargo da direção e tal. A vontade aí não é da pessoa, às vezes a vontade enfim, do chefe, você é herdeiro de alguma coisa, então você está condenado, entre aspas, né? Claro, gente, você passa, como Nietzsche fala, né? Você tem sempre o seu filtro, tem que desenvolver essa capacidade do filtro, né? Então a gente pode pensar o seguinte, que o indivíduo se afirma não só pelas coisas que faz e que decide fazer, mas também pelas coisas que nega, sabe? Não, isso aqui eu não faço. Aí a pessoa já não é, fica marcada, não, que o cara não faz isso, ele não aceita, tal, né? O jogador lá, alguém fala, pô, te dou 100 mil reais para você entregar o jogo, você joga aí, erra todo chute e tal. O cara, não, de jeito nenhum, isso eu não faço, né? Quer dizer, a vontade sua é de dizer não para aquilo, você acha um absurdo, imoral, eu não vou fazer participar disso, né? São formas de afirmação também. Segundo Nietzsche, né? O super-homem é um cara que diz não também, né? Quais vontades suas que não são as dos outros? Eu estou me referindo, como eu já falei, aquelas vontades que não são só para agradar o pai ou mãe, o pai ou a mãe, nem a namorada, e nem para ficar bem visto na sociedade. Porque às vezes, gente, não é ninguém que falou especificamente, faça tal coisa, né? Às vezes é aquela, fica no ar, né? Aquele negócio que a sociedade, né? Será bem visto, né? Então, você está indo pegar um avião, você vai fazer uma palestra num lugar e tal. Ah, vai de terno e gravata, né? Meu pai era advogado, então tinha muito essa coisa. Mas será que você se sente bem daquele jeito? Não sei se alguém aqui se sente bem com uma roupa formal, social, tá? Eu particularmente não, eu sou da turma mais da camiseta e tal. Então, mas é vontade sua. Não, eu gosto disso, vou me vestir assim, porque... Ou, não, você vai fazer uma entrevista de emprego. Então, peraí, né? Você vai ter que, de um jeito para impressionar, ficar melhor, né? Vai arrumadinho e tal. Ou seja, não é exatamente uma vontade sua, né? Aquele momento é o momento que você está se adaptando a uma condição, às vezes, que não foi falada, mas que está no ar. Depois a gente vai abordar mais disso em outros momentos, né? Mas, então, o indivíduo, ele se afirma nos momentos em que ele consegue manifestar sua vontade própria. Alguma vontade própria que vocês querem manifestar aí? Fica à vontade, temos o chat também. E vamos seguindo. Segundo, aqui, a gente entra num ponto que é assim uma triste realidade, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente ter consciência dos problemas é algo importante. Nós estamos aqui para isso, né? Então, Adorno e Horkheimer afirmam, né? A independência, cara, independente, né? Não depende de você, é uma aparência. Quantas vezes você ouve a pessoa fala toda orgulhosa, não, eu não dependo de você para nada. Porém, às vezes não depende de você para nada, mas depende necessariamente do sujeito A, do B, do C, depende até do Uber que vai trazer alguma coisa, vai levar a pessoa, né? Aplicativo, tem um cara que vai vir para você, não depende, depende, né? Então, quando a gente pensa na independência, porque isso é uma coisa que se fortaleceu muito, né, na humanidade ao longo do tempo, isso é coisa, vamos dizer, até mais recente, tá? Quando a gente pensa em tempo histórico, né, pensa em séculos, né, essa louvação da independência, né? O cara é independente, como se fosse uma grande qualidade. Se a gente para pensar, não somos tão independentes assim, né? E isso vale para o indivíduo e vale até para o país, né? Quando a gente pensa na independência brasileira, teve que dar uma grana para ser reconhecido aquilo. Então, a independência, né? É independente, mas continua dependendo no fundo, né? E agora a gente chega num ponto importante de conversar, que é, eu vou perguntar se alguém sabe, né?
para a gente conversar um pouco sobre uma expressão criada por Freud, Sigmund Freud, que é o grande, né, o definidor, criador da psicanálise, desenvolvedor da psicanálise, né? E ele fala, isso tem mais ou menos, gente, uns 100 anos que foi definido o que Freud chama de mal-estar da civilização. De certo modo, ele coloca que a humanidade está sujeita a esse mal-estar, né? Que a gente não tem muito para onde correr. Estamos submetidos a esse permanente mal-estar. O que será esse permanente mal-estar de que Freud fala e que pode afetar todo mundo? O que vocês acham? Alguma ideia? Não tem nada a ver com dor de barriga coletiva, nada disso, tá? Um mal-estar da civilização. A gente está imerso nisso. Um mal-estar, não é nada agradável, né? Ninguém poderia me ajudar a tentar entender. O que vocês acham que... O que causa mal-estar na civilização para vocês, na opinião de vocês? Pode escrever aí. Eu queria escutar vocês também falando, mas pode escrever. O que produz esse mal-estar? O que será isso? Bom, algo que afeta todos, né? A Isabelle está colocando aqui, algo que afeta todos. Sim, é algo que afeta todos, com certeza. E olha que louco, afeta todo mundo, porém é algo sentido individualmente. É o indivíduo, é a pessoa que fica, enfim, preocupada, atormentada, às vezes, né? Tensa, ansiosa, angustiada. Acho que a angústia é uma coisa que define um pouco. Essa angústia que afeta todo mundo, mas de modo individual, você sente lá dentro. Você não é uma coisa do tipo, o meu país, assim, não, é assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você está individualmente pensando nesse mal-estar. O Renan falou ataque terrorista, mas não, o mal-estar da civilização. Aí, bom, isso é uma outra questão, mas é a questão social, né? Quando a gente vai falar do ataque terrorista, eu lembrei agora da Casa de Papel, né? As séries, hoje em dia, a vida inteligente na produção cinematográfica, está mais na TV que no cinema e está mais na série, né? Mas, não, eu sei, você está brincando, mas assim, o terrorismo é algo coletivo, né? É difícil o cara fazer uma coisa dessa sozinho, individualmente, né? Não, a Beatriz falou de desequilíbrio, mas vamos lá, vamos tentar. Ok, o que será esse desequilíbrio que causa um mal-estar? Vamos lá, para pensar fisicamente, desequilíbrio, você está quase caindo, ou então você tem uma barreira intransponível, você quer pular alguma coisa, só que tem uma cerca muito alta. Como é que você precisa chegar do outro lado? E agora, fico ou vou? Arrisco, né? Então, o que seria esse desequilíbrio que pode afetar todo mundo, mas chegando individualmente para cada um? Alguma coisa interna. Uma colocação interessante aqui é que Freud define esse mal-estar da civilização, e quando ele debate esse tema, fica claro para a gente que as pessoas não têm noção, não têm consciência disso. Ele fala, estou alertando aqui porque a humanidade está vivendo desse jeito, ninguém parou para pensar, mas olha, presta atenção nisso, sabe? Como se estivesse chamando a atenção da gente, né? Quando não há uma igualdade entre os cidadãos. Beatriz, eu estou gostando dos teus comentários. Muito interessante, pesa mais de um lado que do outro. Tá, isso pode gerar uma angústia quando nós, que Beatriz, eu, você e outras pessoas aqui, quando nós nos identificamos com esse pensamento de que todo mundo precisa ter oportunidade igual, precisa ser respeitado, ter a sua individualidade afirmada, né? Ter direitos, excelente. Então, essa noção de cidadania
é bem legal que você tenha colocado aqui, Beatriz, e a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, né? Ok, mas na verdade, esse mal-estar especificamente do Freud, ele está se referindo a uma tensão. Ele diz que é um estado de tensão permanente, mesmo quando você não percebe conscientemente, mas que surge em nós, uma tensão interna, portanto, porque é uma tensão entre o que Freud chama de pulsões, que são os desejos individuais, né? E os deveres impostos pela sociedade, né? O que nós temos individual, que é o desejo, né? Desejos mais profundos, tal. As pulsões, né? Vamos dizer, irracionais mesmo. Você quer algo, né? Então, o desejo do prazer, né? Porém, a sociedade do outro lado te impõe deveres. Você não pode fazer tudo o que você quer, que você está ferrado, né? Fala assim, hoje eu vou ficar dormindo até meio-dia, hoje não vou trabalhar, né? Fala, deixa quieto. Tá. Esse pode ser o seu desejo individual, né? Muitas vezes você acorda, nossa, está frio hoje, ou então tá um sol danado, vou para a praia, quero que se dane. É o seu desejo individual, é a pulsão. Porém, você não vai. Por que você não vai? Porque você tem que trabalhar, porque você tem que estudar, né? Porque você tem coisa para fazer, porque tua mãe pediu para tal. Tem um monte de tarefas que não são suas tarefas pessoais, elas se tornam pessoais, mas porque são deveres impostos pela sociedade. Você não pode desligar o mundo e falar, eu vou ser feliz e já volto. Que tem as pessoas falam isso, né? Mas é difícil, né? Então, isso faz com que surja uma tensão. Você vai passar o dia, você esquece da praia, você está lá no seu trabalho e tal, mas lá no fundo tem uma angústia meio escondida, às vezes aparece, né? Mas você tem um negócio, você está lutando internamente. Existe uma luta interna entre essa pulsão, o desejo individual, de não ter que prestar conta de nada, e os deveres da sociedade. Ou seja, a vida, veja, o mal-estar da civilização seria, então, o simples fato de que a gente vive em sociedade. E se a gente pensar desse jeito, ferrou, porque ninguém está livre, né? Como que vai fazer? Como que você vai fugir disso, né? O que é, quando a gente pensa na história da civilização, com o passar do tempo, a civilização foi se agrupando em vilas, né? Tal, cidades, aquilo foi crescendo. Hoje nós temos metrópoles, tem todos os governos municipal, estadual, federal, a gente tem as federações, né? Então, a gente está preso numa teia, né? Num sistema, numa matrix aí, que é a civilização, né? E isso faz surgir tensão na gente. Quer dizer, eu vivo em sociedade, eu tenho segurança, razoável condição disso, daquilo, porém, eu vou viver eternamente num estado de tensão. Porque eu não vou poder ficar realizando meus desejos individuais mais profundos. Percebe como é complicado isso? Então, vamos dizer, não é uma... Você fala, pô, mas aí eu vou ficar para baixo, né? Não, eu acho que é interessante quando Freud traz essa discussão, porque coloca a gente para pensar, né? É legal a gente se entender. Fala, não, peraí, tá, eu estou vivendo aquele momento do mal-estar da civilização, mas peraí, eu já sei o que é isso mesmo, deixa eu administrar isso, que agora eu preciso mesmo. De certo modo, vai fortalecendo a gente nas nossas escolhas diárias, né? A gente ter noção, né? Não estou fazendo, eu vou realmente ajudar a tal pessoa, que eu né, decidir isso, eu acho que pesando bem, mas eu vou me prejudicar, tal. Mas você escolher conscientemente. Então, a atenção, ela sempre vai existir, né? Nesse sentido, eu vi que vários comentários do nosso fórum tinha aquela coisa da angústia, da ansiedade. Gente, é o mal-estar da civilização. E se manifesta em muitos aspectos, né? Por exemplo, na própria questão do celular, né? Da hiperconectividade, né? Como é que é? A gente tá, às vezes, com vontade de ir no banheiro, tá com vontade de quer comer alguma coisa, mas você vai dar aquela conferida na postagem, não sei o que e tal.
é um mal-estar, você fica dividido entre ter um momento pessoal e um momento coletivo. Isso gera esse estado de tensão, né? Muito bem. E hoje, como estamos? Né? Então, Freud falou disso há mais ou menos 100 anos, e eu queria saber, será que a gente consegue avaliar, né, como é que isso evoluiu ou não evoluiu de lá para cá, nesses 100 anos? O mal-estar aumentou, diminuiu? Como é que vocês acham? Essa tensão aí que nasce do indivíduo versus sociedade, de certo modo é isso, né? Eu coloco o seguinte, acho que melhorou, o Renan colocou, acho que melhorou, a Beatriz falou que aumentou demais, né, esse mal-estar, a Stephanie está dizendo que aumentou, o Renan melhorou um pouco, aumentou demais. A gente está aí, eu estava lendo ontem um texto da Hannah Arendt, que escreveu no pós-guerra, após a Segunda Guerra, ela fala isso, a gente está entre um otimismo muito cauteloso e um terror indescritível, né? Então, algumas coisas talvez tenham melhorado, mas em outros aspectos está muito mais, enfatiza-se, a tensão aumentou, né? Por quê, gente? Porque as pressões sociais aumentaram, né? Porque hoje em dia cobra-se muito da pessoa. Quer ver? Olha só, quando eu estudei, parece que eu sou velho, né, pô, mas olha lá, na época que eu estava no colégio, né, eu tinha lá um livro de cada matéria e tal, cabia tudo na mochila, vamos dizer assim. Hoje a minha filha estuda no colégio, eu não sei nem quantos livros que tem, é uma coisa absurda, o peso, a quantidade e tal. Então, a quantidade de saber que se quer impor para a pessoa, que não, quando 17 anos tem que saber isso, esse jeito é um negócio muito louco, é muita coisa, né? Tem muita imposição, então não é fácil, né? O mal-estar, a vontade de você não, pera aí, não aguento mais livro, né? Num certo momento, né? Então não aguento mais trabalhar. Mas por que você tem que trabalhar mais, às vezes, agora? Né? O que acontece que gera uma tensão grande? Né? Independente de salário, tá? Não estou falando disso. Olha, a Beatriz está comentando aqui, as pessoas exigem muito das pessoas que estão ao redor por participarmos de uma cidadania. Volta lá no começo da aula, é o que a gente estava comentando, a coisa do cancelamento, né? A coisa de... É muito fácil apontar defeito em você. A pessoa vê, os caras, né, os outros apontam defeito em você, e você tem mais facilidade de apontar defeito nos outros. Isso significa uma cobrança mútua, né? Michel Foucault falava, depois eu vou comentar um pouco mais, ele falava da ideia de panóptico. O que é isso? É uma espécie de um sistema onde todo mundo controla todo mundo. Você tem alguém que está te vigiando. Nesse exato momento, a gente está aqui conversando, e, muito provavelmente, a gente está sendo vigiado, não é? Sei lá, passa teu irmão, tua mãe, pai, passa pela sala, você está em casa, tá? Você está no emprego, o chefe vem ver o que você está... Então, acontece, né? A gente está eternamente... Ou seja, ninguém deixa você esquecer que existe uma sociedade por trás, que existem os deveres, né? A Camila comentou outra coisa que está ligada ao que a gente está falando. Antigamente era assim, o cara ia ser médico, né, advogado ou engenheiro. Tinha três profissões assim, que davam mais prestígio, que eram consideradas seguras, importantes, tal. Hoje em dia você vai ser engenheiro, tem não sei quantas engenharias, né? Mesmo no direito, o advogado tem a quantidade de áreas de direito, né? Então, de fato, a gente tem, eu estou lendo aqui a Camila, tem muito mais conteúdo, está tudo mais segmentado. E nossa proposta aqui na disciplina de humanidades é a gente ter essa conversa mais unificadora, sabe? É pensar assim, tem um monte de vertentes diferentes, de cursos diferentes, porém, currículos diferentes, porque às vezes
Você está num curso, numa faculdade, ou está na outra, o mesmo curso, mas o currículo não é totalmente igual, sabe? Porém, o que a gente quer aqui é estabelecer esses pontos em comum, é levantar questões que afetam a todos nós, né? Eu acho que é legal isso, empoderamento mesmo, a gente poder ter consciência disso. De fato, eu coloco, assim, coloquei aqui, nós estamos, acho, muito individualistas. Eu acho que houve a questão toda é o equilíbrio, né? Talvez a gente possa dizer assim, na antiguidade, tinha muito pouco espaço, talvez, para afirmação do indivíduo, né? Porém, hoje, existe uma coisa de individualismo, de querer ser você, e às vezes, gente, gera situações horríveis, né? Como uma pessoa que se afirma, sabe quando aquele cara que se afirma, às vezes, falando mal do outro, né? Eu sou melhor que você porque isso. É uma afirmação individual, mas é pobre, né? É uma coisa que não sei se é um caminho legal, mas rola muito isso, né? Bom, individualismo. Então temos que estar atento, né, para a gente não perder a medida. Tem uma frase que resume isso que eu estou comentando com vocês, que é também do Adorno e do Horkheimer. Vê o que vocês acham disso. Quanto menores são os indivíduos, maior é o individualismo. O que a gente... O que vocês entendem disso? Quanto menores os indivíduos, maior o individualismo. Eu, na hora, lembro de umas 2 ou 3 situações da minha vida que foram exatamente isso. O que vocês acham? Pode mandar no chat aí. Ó, quanto menores os indivíduos, aquele cara que sabe aquele sujeito que é medíocre, o cara mais ou menos, não faz o serviço dele, mas faz mais ou menos, tá? E muitas vezes, essa pessoa se considera o máximo, é super individualista, só quer saber da parte dele, né? Essa aqui é a minha mesa, isso aqui é meu, né? Começa a usar muito pronome possessivo. Então, é um cara super individualista. Quando você vai ver, qual é o conteúdo que tem, né? Quanto que, né, vale aquela pessoa. Então, isso não tem muito como escapar. Vai acontecer, né? Não sei se já teve alguma situação dessa com vocês, mas vai acontecer na vida de vocês, em determinados momentos, de alguém mais ou menos, um cara arrogante, né? Ter o ego maior do que si mesmo, né? Sabe como que é? Então, isso é uma crítica, né? A Adorno coloca isso, a Adorno e o Horkheimer colocam isso para a gente pensar, né? Então, a forma como a gente se afirma, vamos avaliar criticamente, vamos fazer a autocrítica, né? Será que eu tô, né? Quem sou eu? Eu costumo colocar que eu estou nessa vida para aprender, né? Eu estou aqui para a gente estudar junto, a gente está... o Hermes está colocando, né? Quanto mais o pessoal ficar só olhando para si, mais vai se achar o melhor. É exatamente isso. É isso aí. É o individualismo. É quando o sujeito não tem a margem de comparação, ele, de certo modo, ele escolhe se dissociar um pouco da sociedade, né? Se isolar. E esse é um isolamento perigoso, que você perde a noção, né? Você acha que sabe muito. Por isso que é legal quando tem esses eventos na universidade, de palestra, sabe? Evento externo, às vezes vai ter o INIC, né? Vai ter no segundo semestre o INIC, Encontro de Iniciação Científica. Eu acho muito, muito bom participar, porque você conhece as coisas diferentes, trabalhos de outras pessoas, às vezes colega teu, né? E você vai entendendo melhor e vai achando seu espaço, né? Você aprende mais. Eu acho que isso nos amplia também como indivíduos, né? Os contatos. Então, é isso mesmo, né? Vocês estão comentando aqui, eu estou seguindo. Quanto menores os indivíduos, né? Então a gente vai se ampliando, escutando, né? Não é só falando. Por isso que eu queria ouvir vocês. Eu fico aqui, mas eu vou ficar falando sozinho, e daí, né? Quero ouvir. Então fiquem à vontade para interagir. Agora vem uma coisa que foi a Beatriz que comentou. A gente nem tinha ensaiado, né? Mas olha só essa frase aqui. A gente está terminando a parte que eu trouxe para compartilhar. O homem só atinge a sua existência própria como indivíduo
numa sociedade justa, né? Então, aquela tensão também da injustiça social e que a Dona e o Horkheimer colocam aqui, né? E aí, vamos dizer que tem duas categorias, tem duas formas da gente encarar isso. Bom, tem aqueles que não estão nem aí, né? Que é individualista mesmo, só quero o meu. Isso é péssimo, né? Agora, tem as pessoas que reconhecem isso. Não, peraí, isso está me atormentando, acho que não é justo, né? Então, eu como indivíduo vou me manifestar. Mas, às vezes, fica cada um tem a sua maneira de pensar, de interagir. Às vezes fica na esfera mais do pensamento, rola uma tensão e fica nisso, né? E tem aqueles que não, peraí, vou fazer manifesto, vou reclamar de tal coisa, né? Vou procurar o direito, acho que não tá, ó, estão fazendo uma coisa errada. Sabe quando você vê na rua, tá acontecendo alguma coisa, alguém tá batendo no cachorro, sei lá, e você vai lá e fala, não, peraí, ô, não faz isso não, tá? Então você tem aquela necessidade, às vezes, de se envolver, isso é porque você tem a noção de justiça, né? E, de fato, para você se afirmar como indivíduo, eu estou falando, essa frase se aplica à sociedade, né? Para que dentro de uma sociedade a gente se afirme como indivíduo, tranquilamente, né? É preciso ser uma sociedade justa, porque senão alguns terão possibilidades e outros não, né? Então, alguém falou, por exemplo, da monarquia, né? O rei. O rei se afirma como indivíduo. É verdade, né? Lá na Idade Média tinha um rei, o rei já se afirmava como indivíduo. Tudo bem, concordo. Mas o rei se afirmava como indivíduo e fora o rei, o que tinha? Na nobreza, que já era um monte de gente, e a plebe, o povo, né? Então, ali ainda não tinha, né, muita coisa. Quer dizer, a manifestação e o respeito como indivíduo estavam muito restritos, porque é uma sociedade totalmente desigual, né? Então a gente fica com essa questão, né? A gente precisa pensar nisso, né? Vou colocar agora um desdobramento que eu vejo em 2021, nós estamos, um desdobramento do mal-estar de Freud, que ele falou 100 anos atrás. O indivíduo burguês encontra-se, eu estou colocando cada vez mais, né, essa coisa está aumentando, tiranizado pela seguinte oposição. Vê o que vocês acham. Vida privada versus vida profissional. Todo mundo que trabalha tem essa, né, lida com essas questões, né? Até que ponto eu vou cuidar da vida privada, até que ponto isso aqui é vida profissional, né? E isso é um mal-estar também que acontece, né? Quando a gente tem dificuldade de administrar isso, né? Vocês não acham que pode acontecer? Você fica naquela... E aí é gozado, tem um monte de coach ganhando dinheiro, o cara vai na empresa e fala que o bom funcionário, o bom, né, sei lá, o cara bom é aquele que não separa a vida profissional da vida privada. Isso é uma coisa que um pensamento que está muito presente, né? Você não pode separar as coisas. Eu pergunto, será? Eu não sou dono da verdade, estou só colocando a questão. O que vocês acham disso? Será que a gente tem que estar... não pode separar? Uma coisa eu vou dizer, está dificílimo de separar o pessoal do profissional. Porque a gente trabalha conectado. É rede social direto, né? Grupos. Então, tem uma noite da semana que eu não dou aula, vamos dizer assim. Tem lá, né? Terça-feira à noite eu não dou aula. Porém, o que chega de mensagem de aluno, o que chega de mensagem de professor, não é? Então, as coisas estão caminhando juntas e misturadas muitas vezes, né? Existe essa dificuldade, né? Então, é característica. Eu acho que é sempre bom, Hermes está colocando, eu acho que é sempre bom separar, pois acontece de um interferir no outro. Concordo com você. Eu acho que é saudável, sabe? Porque senão a gente pira, a gente fica louco, né? Coisas para fazer, sabe? A gente sempre vai ter. Então, o que fazer para lidar? Então, agora, beleza.
Chegamos na questão, apresentei que eu queria, coloquei várias questões para vocês, para refletirem, vou mandar esse material depois, e chegamos no ponto-chave, né? Aqui está a Beatriz falando exatamente. Agora, com o trabalho em casa, fica muito mais difícil de separar. É isso mesmo, né? E é complicado, né? Porque às vezes você está aqui, a tua família, minha filha passa, quer conversar, está louco para falar, e eu não posso, né? Às vezes, então fica essa dificuldade, né? Bem difícil. E aí, o que a gente faz? Como a gente administra isso, né? Como é que a gente faz para terminar essa aula aqui? Não, peraí, acho que algumas diretrizes, alguma coisa eu estou extraindo de positivo daqui, né? O problema atualmente é que o prejuízo, não sei se vocês concordam comigo, acaba dando mais prejuízo na vida privada. Que na hora do vamos ver, você, não, eu não posso, né? Fala para tua família, não posso. E aí acaba afetando, né? A vida profissional muitas vezes acaba afetando um pouco a vida privada, né? Muito bem. Então, como é que a gente faz? Quais os meios? Essa é a pergunta, né? Crucial. Quais seriam, na opinião de vocês, os meios, caminhos, recursos ideais para que a gente atinja a individuação? O que é individuação? Seria a expressão do indivíduo, né? A afirmação do indivíduo na sua plenitude. Vamos pensar no Nietzsche lá, o super-homem e tal. Como a gente trabalharia pela gente mesmo, né? Nesse processo de individuação? O que vocês usariam? Qual truque? Qual recurso? Qual a sugestão aqui? Coisas que você pode fazer para poder, enfim, se afirmar, manter a sanidade, né? Manter o corpo em paz, né? A cabeça em ordem e tal. Como que a gente poderia... Alguma sugestão? Tem coisas que a gente pode fazer. O que vocês podem me dizer? Existem sugestões, né? A Dona e o Horkheimer colocam isso. Algumas sugestões, eu quero saber se vocês têm ideias também de como que a gente pode atuar. Ó, ninguém? Afirmação do indivíduo. Segundo a Dona Horkheimer, tem alguns caminhos, né? Um caminho muito importante, muito bonito, que é o caminho da arte, a expressão artística, né? Não significa você ser um artista, não é isso, mas você ter aquele violãozinho, tem um violão aqui na minha frente e tal, de vez em quando pegar, tocar um pouquinho, tem um piano atrás aqui, tem umas percussões ali na frente. Aquele momento de arte, ou tem gente que gosta de desenhar. Às vezes em sala de aula, eu estava dando aula de cálculo, aí eu de vez em quando olhava, tinha cara desenhando, sei lá, uma coisa nada a ver com a aula, né? Mas de alguma forma ele precisou daquele escape, nenhum problema, sei lá. Era um momento de afirmação individual ali, né? A arte, então, é um caminho para a individuação, um caminho para a sanidade, para a gente ficar bem, né? A atividade científica, a pesquisa, lembra que a gente falou dos inventores, citamos Graham Bell. A experiência religiosa, quando ela é individual, ela também, e aqui eu estou colocando de maneira bem ampla, né, gente? Pessoas que gostam de fazer meditação, por exemplo, que tem aquele tempo para ficar em silêncio, meditando, né? E também é um caminho, né? E eu estava apresentando esse material aqui e uma pessoa falou para mim, professor, e os sonhos, né? Sim, os sonhos também podem ser vistos como um caminho para a individuação, porque se você não sonha, sonho no sentido de aspirações, desejos, né? Também é algo importante, né? Sabe quando coisa chata quando você está falando com alguém, o cara fala, não, eu já fiz tudo que eu queria na vida, já tenho tudo, tô ótimo, não preciso mais nada, tá? Aí eu penso assim, pô, o cara morreu e não sabe, né? Não quer mais nada, já fez tudo. Então, cadê, né? Cadê os sonhos? Então, o sonho, ele às vezes, tem pessoas que sonham utopias, né? Algo dificílimo de realizar. Mas isso é útil, que isso te afirma e te mobiliza, né? Eu vou fazer tal coisa. Se eu não conseguir, alguém vai continuar, né? Então, sim, a importância do sonho. Camila, identificar algo que você gosta, que te dá prazer fazer sempre. Então, por exemplo, no meu caso,
A música é fundamental, uma coisa muito importante. Infelizmente, eu tenho uma coleção de CDs aqui, que é um negócio muito louco, né? E bastante coisa. Mas assim, eu vou no sebo, livro, leitura, né? Mas o tempo é curto, né? Então às vezes fica meio picado, né? Mas que seja, sei lá, um pouco de Spotify antes de dormir, sei lá, alguma coisa assim. Uma leitura, sempre um livro, eu coloco um livro assim do lado da cama e sempre eu leio alguma coisa, né? Mesmo se for gibi, eu sou apaixonado por quadrinho e tal. É aquele momento de lazer, de prazer, que é a sanidade do indivíduo, que você tá, pô, peraí, chega agora, desliga um pouco, né? Nestes momentos, isso é importante, né? Beleza. E a pergunta, né, com base nisso, para a gente pensar assim, como é que a gente está, se a gente está conseguindo fazer isso, vocês estão, eu acho que está muito legal essa frase da Camila, olhem lá no chat, né, identificar algo, ó, o Hermes está falando de gibi, de mangá, né, eu estou lendo agora, estou vendo agora uma série, comecei a ver atrasado, né, uma série da Netflix que é o Demolidor, né, eu li os gibis e tal, e eu achei interessantíssimo, porque aprofunda, tem muitas questões colocadas ali, né? Então, isso me estimulou, estou com vontade de voltar a ler e tal. Então, é isso, né, gente? A gente ter o espaço para a gente respeitar isso, né? E vejam que, nós estamos terminando a nossa conversa, eu estou trazendo, enfatizando essa questão do momento pessoal. Agora há pouco eu falei do individualismo, né? E agora estou falando, não, mantenha o seu momento, mas não é uma contradição, né? Primeiro que poderia ser uma contradição, nenhum problema, porque o ser humano é contraditório. Mas o individualismo que eu me referi é aquele momento que a pessoa se afirma derrubando os outros, aquela coisa de não prestar atenção no que pode acontecer de consequência, pensar só no próprio umbigo. Isso é ruim, né? Isso é muito ruim. Mas o momento de você, não, agora eu vou me encontrar comigo mesmo, agora eu vou ler isso, né? Estou com o texto aqui e vou curtir, né? Não estou atrapalhando, não estou fazendo mal a ninguém. Legal, legal. Então, eu acho que isso é recomendável, necessário, né? Porque senão, como é que faz um dia assim? Tem uma frase, estou lembrando agora de um poema, deixa eu fechar aqui, de um cara chamado José Paulo Paes, um grande escritor brasileiro. Sem a pequena morte de toda noite, como sobreviver à vida de cada dia? Tem vários sentidos embutidos nisso, né? Mas pequena morte, mas não no sentido do cara se matar, não é isso, mas é sem o descanso, né? Como é que a gente faz, né? Então é isso, né? Eu acho que esse momento nosso aqui é para reflexão. Eu estou aqui só pensativo de vocês serem tão quietinhos. Eu não sei se é por ser diurno. No noturno a gente faz altos debates, o pessoal já fala, começa a falar. Mas eu acho que rola um pouco a personalidade coletiva. Será que tem disso? Sabe, de ter um pessoal que fala, mas o pessoal, vocês escrevem, né? Fala mais que eu tô com vergonha. Não, beleza. Mas com o passar do tempo a gente vai criando essa proximidade. Eu quero que vocês fiquem à vontade, tá, gente? Esse aqui é um espaço semanal garantido para manifestação livre, tá? Isso pô, a disciplina chama humanidades, né? Então a gente precisa garantir isso para vocês. E tem pessoas, que nem o Hermes está comentando, tem gente que é mais tímido mesmo, né? Introvertido. Mas às vezes o cara lá desenha, pinta, escreve, canta, né? E tem formas de afirmação ali da sua individualidade, mais do seu jeitinho, né? Uma questão que surge, né? Ah, não, ó, o Renan tá brincando aqui, né? A gente aqui não cancela, tá, gente? Ó, mensagem do dia, né? Se for para dizer assim, principal é a gente refletir sobre esse problema do cancelamento. Não sei se está correto isso, assim, eu acho que a postura crítica é fundamental, né? Mas seria tão bom se a gente conseguisse ter essa interação também com os diferentes, né, gente? É poder trocar ideia, é poder conversar
com a tolerância mesmo, poder, inclusive, criticar, sem nenhum problema, né? Mas sem chegar nessa coisa de cancelar, porque senão a gente cai no sistema da bolha, né? Você só fala com aquele que é parecido com você e a vida se torna uma experiência mais pobre, né? A gente acaba, acho que, evoluindo menos, né? Então, os pontos de vista diferentes são super aceitos e eu quero que vocês fiquem à vontade aqui, tá bom? Acho que é isso que eu pensei para hoje, para essa reflexão nossa. Nós não teremos fórum essa semana específico, mas a gente já tem um fórum lá no alto da página que está aberto, que é para notícias da semana, comentários. Vocês podem criar tópico ou podem participar também. Tem até o final do semestre. Ok? Comentários, tribuna livre. Vamos lá. E continuamos semana que vem, mas fique à vontade, tá? Nada? Para quem não estava inscrito no ambiente virtual, tá? Continua sem senha, né? Que é para poder agregar mais pessoas de modo mais fácil, né? E eu vou colocar essa gravação mais tarde na página de vocês, junto com o texto de hoje, né? E sim, e eu vou. Obrigado, Isabelle, obrigado a você. E assim, quero deixar também um presente para vocês. Valeu, Beatriz. Eu fiquei pensando nessa coisa da individualidade. Na época de roqueiro, eu tinha uma banda, né? Eu era vocalista mesmo, né? E eu cantava muito Legião Urbana. E aí eu pensei numa música. Às vezes a gente canta muito uma coisa, uma canção, e não presta. Sabe quando nem sempre você está atento à letra? Depois de muito tempo eu voltei e comecei a olhar, obrigado, gente. E eu lembrei de uma música do Legião que eu vou colocar, já está lá o clipe para vocês, eu vou abrir para vocês verem na página do Ambiente Virtual, que fala um pouco dessas tensões da individualidade. E eu fui perceber isso assim, agora que eu voltei a olhar, a escutar. Então eu vou compartilhar com vocês, para a gente curtir mesmo, tá? Muito obrigado e até a próxima, até semana que vem, tá? Qualquer coisa vocês podem me escrever naquele balãozinho da mensagem, tá bom? Tchau, gente. Brigadão, brigadão mesmo. E fiquem à vontade para falar, inclusive abrir o microfone. Boa semana para vocês, tudo de bom, tá? Obrigado, gente. Fique à vontade aí, tá?